Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos a este webinar organizado pela Escola de Treinadores da Confederação de Treinadores de Portugal. É com grande satisfação que estamos presentes hoje. Agradecer a todos e a todos os participantes por estarem cá nesta ação de formação, principalmente porque hoje celebramos um dia especial, o Dia da Mulher, um dia que celebra conquistas sociais e políticas e económicas das mulheres, além de consciencializar sobre a importância da luta de igualdade do género. No colóquio de hoje, pretendemos abordar a importância da mulher no treino, sendo uma temática que tendo em conta o dia que hoje celebramos e a qual a Confederação de Treinadores agradece a presença de todos os participantes e também do painel que hoje irá estar aqui presente, porque sem vocês, sem os participantes e sem o painel que irá estar aqui, não haveria este webinar. Para hoje convidamos cinco mulheres que são um exemplo de superação, não só como treinadores, mas também como atletas e como mulheres, e acreditamos que as próximas 2 horas irão proporcionar momentos de troca de ideias e de experiências que irão enriquecer todos os participantes. Certeza que a experiência e o conhecimento de cada uma irá trazer uma discussão muito produtiva. Vou passar a apresentar o painel de convidados e depois iniciaremos a sessão. Temos aqui a primeira que eu irei apresentar é a Rita Fernandes, é treinadora de voleibol de grau 3, atual treinadora sénior da equipa feminina do Sporting Lisboa Benfica e também treinadora da equipa sub-21 do Sporting Lisboa Benfica. Foi atleta internacional por Portugal e é licenciada em Biologia. Ana Seabra é treinadora de handball do atual clube, o Guardés da Liga Espanhola, da primeira divisão de Espanha. É treinadora EGF Master Coach Pro License, que é o título máximo a nível europeu. Foi atleta internacional por Portugal, sendo atualmente atleta com mais internalizações femininas no handball português. É licenciada em Desporto e Educação Física, com especialidade em treino de alto rendimento e tem um mestrado em Gestão Desportiva. A Gilda Correia é treinadora de grau 3 de basquetebol, é atualmente a selecionadora adjunta de sub-20 feminina, também é treinadora adjunta da equipa sénior feminina do Sport Lisboa e Benfica, também foi atleta internacional por Portugal e uma das referências nacionais como atleta, e é licenciada em Educação Física e Desporto. A Daniela Pinto é treinadora de patinagem artística, é atualmente a selecionadora nacional de patinagem artística e também foi atleta nacional e internacional de patinagens. Já obteve vários títulos como treinadora, nacionais e internacionais, e também como atleta, foi uma referência nacional com vários títulos nacionais e internacionais, como campeão europeia. É licenciada em Educação Física e Desporto. Como moderadora temos a minha colega Carolina Mendonça, é a atual diretora executiva da Confederação de Treinadores de Portugal, é a primeira presidente mulher de um clube de voleibol de Oeiras, também é presidente, foi a primeira presidente mulher da Associação de Voleibol de Lisboa, entre o ciclo de 2012 a 2017, também foi a primeira mulher a pertencer à Comissão Executiva do Comitê Paralímpico de Portugal entre o ciclo 2014 a 2017 e é licenciada em Comunicação Social. Vou só deixar aqui como referência onde deverão colocar as questões para serem colocadas ao painel. Tem aqui a sigla CIA, é aqui que devem colocar as questões. Podem
podem falar no chat, podem colocar questões, mas as que irão ser colocadas às formadoras serão sempre as que serão colocadas em CA. Não prometemos, não conseguimos, provavelmente não vamos conseguir responder a todas, mas vamos tentar chegar ao máximo possível. Desde já passo a palavra, agradeço a todos, volto a reforçar agradecimento a todos e a todas, e vou passar a palavra a Carolina, que será a moderadora aqui deste painel, e agradeço a vossa sessão, agradeço a tua presença e certamente será uma grande sessão que iremos ter agora nas próximas 2 horas. Obrigado a todos. Obrigada, Marco, por esta apresentação e pelas apresentações das minhas colegas de painel, extraordinárias, todas elas dentro daquilo que é o percurso delas, mas obrigado ao Marco também por este extraordinário trabalho que tem vindo a desenvolver como responsável pela Escola de Treinadores, que lançámos há cerca de 2 anos, e na partilha de experiências e conhecimento em prol do treino desportivo, está-se a fazer um trabalho extraordinário e tem, no fundo, dentro daquilo que é um dos nossos objetivos na Confederação de Treinadores e da formação de treinadores em geral. Obrigada também às 4 treinadoras que aqui estão de painel e pela disponibilidade de aqui estarem, para vos conhecermos um bocadinho melhor e aquilo que tem sido o vosso percurso, mas também o vosso exemplo para outras treinadoras, e podermos assim festejar o Dia Internacional da Mulher, que no fundo celebra as vitórias de uma sociedade mais inclusiva. Por fim, obrigada a todos e a todas aqui presentes. É interessante, tivemos 989 inscritos, o que mostra que a temática é bastante atual e desperta interesse. E precisamente disse todas e todos, uma vez que queria começar um bocadinho por aqui. Nesta mudança para uma sociedade mais inclusiva, nós precisamos quer de mulheres, quer de homens. E precisamos precisamente de ter os homens como aliados nesta inclusão da mulher no desporto e na sociedade. Não só porque eles ainda são a maioria dos lugares de decisão, mas é que com eles que queremos construir este mundo equilibrado. Há pouco, por exemplo, disse-vos que neste campeonato se inscreveram 389 inscritos, mas o que é interessante é ver que 639 são homens e 350 são mulheres, e por isso é um orgulho ver que estamos aqui unidos em torno desta temática. Portanto, isto é uma temática de homens e de mulheres. A população mundial é constituída por cerca de 50% de mulheres e 50% de homens, e é nesse sentido que temos de ter um mundo diversificado e fundamental trazermos as mulheres para a vida em sociedade, senão também vamos perder 50% da forma de ver e entender o mundo, mas é no sentido de incluirmos os homens nestas discussões daquilo que pode ser o papel da mulher no treino, na sociedade, no desporto. E portanto era neste sentido que eu gostava de desenvolver esta conversa sobre a importância da mulher no treino desportivo, um bocadinho pela positiva e pelo caminho que temos pela frente, não falarmos de todas aquelas questões que nós próprios sabemos, que há discriminação de género, que há falta de oportunidades, que há financiamento desigual, que há estereótipos e preconceitos baseados no género, que há falta de visibilidade e reconhecimento, que há barreiras sociais e culturais. Não queria entrar tanto por aqui. Claro que depois, perante as perguntas que vão sendo postas, há questões desta natureza que vão ter que ser desenvolvidas, mas era importante que traçássemos esta conversa pela positiva e pelo caminho que temos pela frente em termos de desenvolvimento, e não estarmos sempre a olhar para trás como crítica. Como ponto de partida, também é importante dizermos que as estatísticas dos títulos de treinadores de desporto dizem-nos que no grau 1 apenas 15% são mulheres, e quando passamos para o grau 2 descemos para 2%. Portanto, ainda temos bastante caminho para fazer, principalmente no topo da carreira, mas na verdade a participação da mulher no desporto em geral, em qualquer agente desportivo, ainda é bastante reduzido,
e por isso, como consequência também no treino, temos ainda um caminho grande a desenvolver. Precisamente a Confederação de Treinadores está a desenvolver uma estratégia para fazer aumentar estes números, para termos um treino mais inclusivo e diversificado, e estes colóquios são fundamentais para irmos construindo essa mudança. E, portanto, eu agradeço mais uma vez a todas as convidadas, que sem elas não poderíamos ir começando a fazer este caminho. Vou então entrar primeiro numas questões mais genéricas para todos, todas, depois umas questões mais técnicas, mais específicas e se calhar mais de acordo com algumas vivências de cada uma. Começando pela primeira, o Marco fez a vossa apresentação, mas há uma questão que gostaria de acrescentar para mostrar uma questão individual a cada uma de vocês e que cada uma possa contribuir, dizendo quem são e alguma coisa que vocês possam acrescentar para além daquilo que foi a apresentação que o Marco fez, quem são e como é que cresceram dentro daquilo que foi a vossa carreira como treinadoras, como é que surgiu, sempre foi um sonho, foi por acaso, foi porque foram atletas, e ao responderem a esta questão, também começarmos a explorar um bocadinho aqui a questão de que o mundo do treino, o mundo do desporto e o mundo do treino em específico, se ainda é um mundo de homens, e se ainda há uma grande luta da nossa parte no sentido de sermos incluídos neste mundo. Portanto, neste momento, com esta pergunta mais genérica, tentava lançar assim, uma primeira ronda de respostas. Não sei se querem fazer por ordem alfabética ou se há alguém já com a iniciativa e queira responder. Termos atenção que estamos todas sem som e, portanto, quem quiser levantar o som e avançar, vamos a isso. Força, Daniela. Olá, boa noite. Como já fui apresentada, sou treinadora de patinagem artística há muitos anos já. Comecei aos 18 anos a dar treino, já dou treino há cerca de 24 anos. A minha experiência como treinadora é muito grande, já passei por vários clubes onde só tinha mulheres a dar treino, portanto fui sempre para lá, sempre ter com as mulheres e dar força às mulheres para continuarem o treino. No meio do processo sou mãe, e aí é que as coisas se complicam um bocadinho mais, esta divisão de tempo entre treino, filhos, competições, saídas do país, estar no país, aí as coisas dificultam-se, mas com uma boa vontade e uma boa equipa de trabalho nós conseguimos tudo. E ainda não desejei o Feliz Dia da Mulher a todas e a todos os que estão aqui presentes, antes de mais. Gostaria de dizer que a patinagem é um desporto muito feminino, é um desporto muito artístico, mas que também existem homens na nossa modalidade e que são em minoria, ok, mas que também existem. E também existem treinadores homens na nossa disciplina, na nossa modalidade. Claro que somos muito mais mulheres. E, portanto, acredito que com o tempo as coisas irão equilibrar-se um bocadinho mais, mas já estivemos muito mais longe disso, estamos muito mais próximos. Obrigada, Daniela. Ana, queres avançar tu? Olá, sou Ana Seabra. Realmente a minha envolvência no desporto foi logo desde muito cedo. Brincava muito com os rapazes e no bairro e, portanto, sempre fui uma pessoa que gostou muito da estratégia do jogo e desde muito nova, a partir dos 17 anos, mesmo sendo atleta e ainda a crescer e a aprender muito, já começava a ver as coisas e a querer arranjar algumas soluções para os problemas que ia encontrando no jogo. Mais de 25 anos de experiência em todos os escalões de formação. Este ano tive a oportunidade de ter uma experiência diferente e de estar aqui no nosso vizinho do lado, em Espanha, onde eu estou, na Galiza, a treinar uma equipa da Primeira Liga,
e é que a experiência está a ser realmente muito enriquecedora e que vou ter a oportunidade mais tarde de falar um bocadinho. E feliz Dia da Mulher para todas. Obrigada. Eu posso seguir, Gilda? a Ana, pode ser? Bem, boa noite a todos. Começar a desejar então um bom Dia Internacional da Mulher. Eu um pouco tal como a Ana e a Daniela, também fui atleta e comecei ainda dentro da minha carreira de atleta a treinar escalões mais de formação e não tão a sério ou não tão comprometida, pelos motivos inerentes, não dava para conciliar tudo da mesma forma como se faz agora. E depois o seguimento foi natural, de passar de jogadora a treinadora. Tal como a Ana, eu se calhar jogava numa posição do campo que era um pouco mais estratega e isso cria-nos eventualmente um maior interesse ou talvez uma motivação para iniciarmos a carreira de treinadoras mais cedo. Neste momento tenho feito, além do trabalho que faço no meu clube, tenho feito algum trabalho relacionado com a formação de treinadores e com o acompanhamento na equipa técnica nacional de seleções nacionais. E pronto, é o meu percurso resumido até ao momento. Obrigada, Gilda. Rita? Sim, boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns a mais uma iniciativa excelente aqui da Escola de Treinadores. Tenho o gosto de ter acompanhado até agora quase todos os webinars que têm realizado e estão totalmente parabéns. É uma dinamização ótima. Desculpem lá a minha voz, estou um bocadinho rouca porque isto estar com duas equipas tem este problema. Eu comecei muito nova, o meu pai era treinador, portanto levou-me desde muito pequenina para os treinos, fiz um percurso de atleta bastante longo e reformei-me agora há poucos anos, consegui jogar no meu clube que é o Sport Lisboa Benfica, reformei-me de atleta há poucos anos, já vinha a treinar escalões de formação, alguns centros de formação, dando apoio a várias equipas e nos clubes onde eu estava, inserida como atleta, tinha sempre algum papel a nível da formação dos jovens atletas. Para mim é um gosto seguir as pegadas do meu pai, obviamente que ele teve muita importância nas escolhas que eu fiz ao longo da minha vida. Não fui para desporto, não me formei em desporto, uma curiosidade que alguns de vocês já devem saber, mas eu sou bióloga, portanto sempre me dediquei ao voleibol. Biologia era dos meus hobbies, no fundo era ao contrário, e acabei por continuar nessa área e aliar ao voleibol. Estou muito contente por agora ter conseguido chegar a uma equipa de topo, não foi pela melhor razão, mas cheguei lá e incentivar todas as mulheres a fazerem o mesmo, todas aquelas que querem seguir o seu percurso. Não é fácil, mas temos de lá chegar. Oh, Ritinha, eu se calhar ia começar precisamente por aí, e, portanto, se calhar agora fazíamos a volta ao contrário, para que vocês todas refiram um pouco mais em específico aquela questão de se o desporto e o treino em específico ainda é um mundo de homens, e isto ainda é uma luta, e, portanto, que se possam dar ali algumas referências e algumas indicações sobre este mundo do desporto. Sim, o meu percurso eu tive algumas treinadoras femininas, tive algumas treinadoras adjuntas e tive uma treinadora principal feminina, mas de facto é um percurso muito longo como atleta e a maior parte dos meus treinadores são treinadores homens, acabei a minha carreira com um treinador homem e sinto que sim, no nosso desporto, o voleibol é um desporto também feminino, se calhar não tanto como a patinagem, mas é um desporto bastante feminino, até porque não existe contacto físico, o facto de existir uma rede, não existir contacto físico, faz com que mais pelas meninas mais novas praticarem o nosso desporto. Acho que a utilização dos homens vem de há uns anos atrás, da imagem que têm das mulheres, que casam, têm filhos, tratam das suas casas, não têm tempo para o treino, o que não é verdade. Eu não tenho filhos e não sou casada, mas conheço inúmeras pessoas que continuaram as suas carreiras com os filhos e com uma gestão bastante cuidada de conseguirem ter os dois aspectos.
Acho que logo aí, acho que é uma dica para este debate, que é as mulheres tendo tantas coisas na vida delas, tendo que organizar uma casa, a família, a dinâmica toda dos filhos. Eu acho que ser treinadora não deve ser muito diferente, deve as capacidades que têm naturais de organização familiar, deve trazer muitos benefícios a ser treinadora, obviamente. Trata com muitas crianças, tratam com jovens mais novos, cheios de problemas, cheios de idades do armário. Portanto, eu penso que nada do que uma mãe estar preparada para ser treinadora. Os homens, ok, se calhar têm mais facilidade, porque existe este paradigma ainda de que a mulher tem que tratar da família e o homem poder trabalhar. Acho que está cada vez mais esbatida esta situação, mas que ainda existe, e daí se calhar não existirem tantas mulheres a quererem ultrapassar esta questão. Obrigada, Rita. Daniela, podes contribuir para esta temática também? Eu concordo com a Rita, é mesmo isso que acontece. Lá está, eu como já disse também sou mãe e é difícil, mas o treino até se torna fácil quando nós somos mães, porque é muito mais difícil o outro lado, a gestão, a organização, e é mais que possível. Temos é que ser muito, muito organizadas, mas quando se ama aquilo que se faz, tudo é possível. É isto mesmo. O treino é um fascínio para mim pessoalmente, é uma forma até de desanuviar um bocadinho a casa, a responsabilidade social, tudo, é muito bom. Ana ou Gilda? Bem, completando aqui o que as minhas colegas disseram, e obviamente que há aqui uma parte muito importante e que está sendo desbatida realmente, que é a parte da mulher ser a dona de casa, e realmente muitas vezes, e tive casos de algumas atletas que deixaram de praticar atividade física ou handball ou outra modalidade porque os namorados não queriam, porque não passavam tanto tempo com elas, e esta parte depois entra aqui na parte em que a mulher realmente tem que ficar em casa, aquele pensamento um bocadinho mais fechado, e não pensam que realmente a mulher também tem a necessidade de espairecer, de ter um hobby, de fazer atividade física, e a atividade física pode ser uma modalidade qualquer, pode ser treinar com as amigas, pode ser o seu treino e ele ter o treino dele. E portanto esta organização toda que já falaram as minhas colegas, realmente são interessantes de começar a desmistificar, porque eu acho que as oportunidades e a organização têm que ser de todos. Cada vez mais numa casa, eu não tenho filhos, e se calhar para mim a minha situação é um bocadinho mais fácil de conciliar e de estar na situação que estou, ou poderia não ser, ou poderia ter filhos e fazer o mesmo e organizar-me de outra forma. Mas acho que é mesmo cultural. Acho que crescemos ou nascemos a comprar para os meninos é isto, para as meninas é aquilo, a cultura para os meninos é isto e as meninas não podem fazer aquilo, ou porque este desporto tem muita agressividade e aquele se calhar é mais adaptado, e portanto já vamos aqui fazendo uma seleção daquilo que é ou não é, e não deixamos escolher, e portanto acho que estamos numa fase em que temos que deixar escolher. E elas quererem ser tudo o que quiserem ser. Na minha perspectiva, eu adoro o treino, sempre adorei desporto, sempre ao longo da vida, com os problemas que foram acontecendo, vários, porque também tive treinadoras femininas, seja na seleção, seja no clube, tive mais homens do que mulheres, e com a experiência que tenho tido este ano aqui, em que tive um colega treinador homem, em momento algum ele nunca me tratou abaixo de nada, ou seja, sempre eu era segunda na altura, ele era primeiro, e sempre me tratou com respeito de ter o mesmo valor que ele. Inclusive, até tenho uma história curiosa, que ele teve Covid em janeiro e não participou ali numa semana de treinos. Íamos ter um jogo muito importante, com uma das equipas estava no topo da liga, está no topo da liga, e no dia do jogo eu treinei a equipa durante esse tempo todo,
e é preciso ter confiança para fazer isto, o que ele fez. Foi um ato de humildade da parte dele, em que antes de começar o jogo, 5 minutos antes de começar o jogo, ele chegou ao pé de mim e disse-me assim: Ana, queres ficar de pé, queres assumir o jogo? E eu olhei para ele e nem pestanejei, disse claro que sim. Ganhámos o jogo por 6, não foi por eu estar naquele jogo de pé, ok, calhou, foi importante, foi uma oportunidade, mas não houve diferenciação de nada. Não houve diferenciação de nada e sempre me tratou assim desde o primeiro dia que eu aqui cheguei. E, portanto, eu acho que isto tem a ver muito com a cultura. Falo do nosso país, em Portugal, que criamos isto, e nos outros países também, obviamente, não é só em Portugal, é no mundo inteiro. Mas é isto, cada vez temos que desmistificar um bocadinho mais o que é que a menina tem que ser e o que é que o menino tem que ser. Tem que ser o que quiserem ser. E é este, completando aquilo que as minhas colegas disseram, eu acho que faz mesmo parte de toda uma organização e lutarmos por aquilo que achamos que são os nossos sonhos, as nossas metas. E mesmo que o desporto seja... sempre foi falar, o desporto é de homens, a competição, o homem é que é do jogo, e portanto, a certa altura da vida, e por isso é que muitas raparigas, eu acho que muitas atletas, e mesmo não existem mais treinadoras, porque a certa altura da vida nós começamos a pensar quais são os benefícios que o desporto nos dá. Para algumas há boas oportunidades e não há muitas oportunidades. Para outras, oportunidades não são assim tantas. Então temos que escolher entre ter um emprego que nos dê realmente o ganha-pão para sustentar a nossa família e fazermos o que mais gostamos, ou realmente no desporto temos a oportunidade de ser treinadoras da formação, ou o que quer que seja, mas ao mesmo tempo temos que conciliar com a nossa vida de casa. E, portanto, isto, pesando na balança... Não, se calhar eu só vou treinar a formação ou não vou evoluir como treinadora porque eu não tenho tempo. Eu tenho que levar o meu filho, eu tenho que tratar, aquilo que estávamos a falar, tratar da casa, tratar disto. E, portanto, esta ambição vai-se perdendo porque as oportunidades também não surgem, na minha opinião, e aquilo que eu fui vivendo ao longo do tempo. E é mesmo isto, porque eu acho que as oportunidades têm muito a ver com a competência que muitas vezes nos reconhecem, e sendo um mundo de homens, muitas vezes somos tocadas muito rapidamente, porque temos que provar muito mais do que eles. E eu acho que o provar muito mais do que eles muitas vezes cansa porque por vezes sentimos que temos competência e é cansativo. Agora temos que ser, ok, resilientes, corajosas, todo aquele papel de luta constante que faz parte, simboliza este dia. Nós somos mulheres de luta desde sempre, travamos muitas lutas e esta é só mais uma. Ao longo do tempo vai demorar a mudar, eu acho que ainda vai demorar muito tempo a mudar, mas é o que é, eu acho que faz parte. Oh, Ana, eu antes de passar à Gilda queria-te dar os parabéns e também a Rita também passou por esse processo, por o desafio que agarraste também quando houve a oportunidade de passares a principal e quando nesse teu principal eras adjunta e assumiste com essa coragem, porque muitas vezes o que acontece é que nós mulheres achamos sempre que não estamos preparadas e que se a função exige 10 pontos e nós não temos só 9 pontos daquilo que a função exige, então não nos candidatamos ao trabalho, enquanto que os homens muitas vezes se têm 2 pontos dos 10 pontos já se estão a candidatar e portanto nós também temos que ter essa coragem quando as oportunidades surgem de avançar e avançar com essa coragem, porque normalmente nós estamos preparadas porque realmente somos bastante perfeccionistas e vamos já à luta já há vários anos. E portanto dar-te esses parabéns a ti e à Rita que fizeram esse percurso, claro que sim, as outras duas também a fazer o seu percurso, mas acho que é importante agarrar as oportunidades quando elas surgem. Gilda, querias acrescentar alguma questão nesta matéria? Bom, eu não tenho assim muito mais a acrescentar, elas focaram vários pontos que são importantes, só concordar de alguma maneira quando a Ana dizia que tem um colega homem que a trata de forma igual. Nós no basquete somos uma modalidade com muito mais homens que mulheres, verdade, mas temos felizmente uma boa quantidade de homens que luta pelo um papel mais importante da mulher.
que incentiva a mulher a assumir papéis cada vez mais elevados no alto rendimento, que vão dando essas oportunidades. As oportunidades realmente vão surgindo mais a conta-gotas do que desejávamos um crescimento superior do que aquele que tem vindo a acontecer, mas ele tem vindo a acontecer. Eu, se comparar a minha experiência, ou o conhecimento que havia de treinadoras mulheres, quando eu andava em escalões de formação, eu conhecia-as todas a nível nacional, porque eram poucas. Hoje em dia eu não sei todas, felizmente. Conheço algumas, conheço mais as que estão até no alto rendimento, ou o mais próximo possível do alto rendimento. Sei que há muita treinadora de formação que eu felizmente não conheço. E é muito bom ser uma entre muitas, e não a exceção. Pronto, esse é um ponto que gostava de focar, que é o crescimento está a acontecer, é verdade que está a acontecer, não acontece, na minha opinião, ao ritmo que gostaríamos todos que acontecesse. Seria importante dar um alavancar, e esse alavancar passa muito por a mulher que é treinadora assumir cada vez mais o papel de topo no alto rendimento, estar presente como equipa técnica nacional, mas ser líder no projeto, ser líder no projeto de clubes, haver mais mulheres, há algumas, mas haver mais mulheres líderes de projeto. Nós estamos muito ainda presentes no papel de auxílio, não tanto de líder máximo, mas de auxílio, pelo menos na minha modalidade e nas modalidades coletivas, é a ideia que eu tenho. Talvez nas modalidades individuais seja um pouco diferente, e naquelas que, como o caso da Daniela, que são um pouco mais direcionadas para um público feminino, então aí muito diferente. Este é um fator que eu acho que iria promover bastante a nossa participação e a consistência da mulher como treinadora, porque a Ana dizia há pouco que a mulher abandona por vários motivos. Eles são de várias ordens e todos eles são válidos. Todos têm. A forma como nós os gerimos, ou a vontade que temos em ultrapassar essas dificuldades, é que diferenciam se ficamos ou não ficamos como treinadoras, no papel de treinadoras. E eu penso que, havendo a motivação e havendo o exemplo, havendo a referência, havendo mais referências, quem é mais jovem, ver que há mais mulheres a conseguirem ter carreiras longas. E não carreiras que terminam precocemente em relação aos homens. Quem é mais jovem, saber que agora o meu papel é assim, mas eu vou ter que adaptar aqui a minha vida, porque um homem que é treinador tem que adaptar a vida dele. Eles também têm filhos, também vão buscar os filhos, e também de certeza que têm que tratar da lida de casa, não é? Hoje em dia nós cada vez mais dividimos tudo. A mulher que chega à casa e que faz tudo, acho que está cada vez mais em desuso. E eles, para treinarem, têm que corresponder também com as outras tarefas, também têm que se organizar. Mas sabendo que é possível fazê-lo, sabendo que mais à frente vão ter, se calhar, outros desafios, outros benefícios, outras motivações, acaba por haver a capacidade de resistir um pouco mais às adversidades e ter vontade também de as ultrapassar. E era isto. Obrigada, Gilda. Eu vou pegar numa questão que referiste há pouco, por exemplo, modalidades ditas femininas e masculinas. Portanto, o voleibol é considerado uma modalidade feminina porque normalmente há mais praticantes femininos. Há outras modalidades, por exemplo, o boxe é mais dita masculina porque há mais homens a praticar. Mas neste caso, por exemplo, do voleibol, Rita, e aí gostava que fosses tu a poder desenvolver este assunto, nem sempre esta modalidade se reflete em mais treinadoras. Há mais treinadores no mundo a treinar mulheres no voleibol. Depois, pelo contrário, Daniela, na patinagem artística já existiu. Já existe mais igualdade em número de treinadores, também nos referiste, sendo que há uns anos atrás a maioria era mulheres. Como é que tu também, como é que aconteceu esta mudança, como é que a vês, e se achas que esta igualdade também é benéfica para a modalidade? Portanto, no fundo, queria que desenvolvesse um pouco esta questão de mais praticantes femininos, mas porque é que não existem treinadoras? Se me podiam desenvolver esta temática.
Ok, eu posso pegar aqui e dar um bocadinho o exemplo do voleibol. O exemplo do voleibol, isso mesmo, o voleibol é visto como um desporto feminino, não o era até há uns anos atrás, já foi mais masculino, já foi muito equilibrado, neste momento é um desporto muito ligado ao feminino. Eu penso que têm aparecido mais treinadoras mulheres. Os treinadores, por exemplo, se formos para um grau 3, treinadores mais velhos e experientes, continuam a ser mais homens, sem dúvida, mas se calhar se olharmos um bocadinho para os últimos cursos de grau 1, tem muitas mulheres já a tirar esses cursos iniciais. O que eu penso que deve advir? Também um bocadinho das atletas. O voleibol é muito um ciclo. As atletas praticam e a partir de uma certa idade ou optam por não conseguem chegar ao alto nível e optam por não continuar como atletas, e muitas delas começam-se a interessar ou quem diz por treinador, diz também por outras atividades dentro dos clubes. Há muitas atletas a praticar outras atividades de apoio dentro dos clubes, ou mesmo a nível do treino. No voleibol tem-se notado bastante isso. Ou então mesmo porque chegam ao da carreira e não querem jogar mais, também se começam a dedicar ao treino. Muitas mães também envolvidas na modalidade, eu tenho notado, há muitas mães muito mais envolvidas. Antes via-se as crianças, rapazes ou raparigas, chegarem ao treino com os pais, e neste momento vê-se muitas mães envolvidas, a quererem ajudar, a quererem saber, a quererem participar. Eu penso que isso vai sempre, de certa forma, entusiasmar as mulheres a participar cada vez mais. A nível de treinadoras, eu penso que é isso. Vê-se mais jovens, sim. Eu considero que os treinadores com um grau mais elevado são bastante mais homens, muito mais homens, ok? Agora há que incentivar essas mulheres que iniciam o curso, agora nesta fase, por serem, ou vinham de atletas, ou por serem, gostarem da modalidade, incentivá-las a fazer também o seu percurso. Penso que sim. A nível de licenciados, por acaso, eu tenho tido algumas experiências a nível de estagiários de várias faculdades, do 12º ano também, dos cursos profissionais, e tenho acolhido vários estagiários. O maior número são rapazes, é um facto, mas já começa sempre no grande bolo que chega, por exemplo, ao Benfica este ano. Eram muitos rapazes, mas há sempre uma outra rapariga bastante interessada no assunto. E pronto, é este mais ou menos o cenário que eu penso que se aparece no voleibol. Obrigada, Rita. Daniela? Na patinagem é também um bocadinho isso. Há muitas jovens novas agora a tirarem os cursos de treinadores, mas o homem ainda aparece em minoria. Mas é curioso porque nós, Portugal, até no ranking mundial, os nossos homens, os nossos atletas do sexo masculino estão muito bem cotados. E, portanto, não sei até que ponto isto poderá vir abrir aqui uma porta nova ou para estes jovens atletas também iniciarem com um bocadinho mais vontade. As treinadoras mulheres, lá está, eu penso que se a treinadora for de sexo feminino, se as motivarem a continuarem a trabalharem, a seguirem a escola que o treinador está a fazer em sua casa, acho que vamos ter mais treinadoras mulheres no futuro, cada vez mais. Quando eu era atleta, eram muito mais mulheres do que homens, agora estamos a aproximar-nos um bocadinho mais, mas eu acho que também tem a ver com as formações todas que há, é muito mais fácil para todos chegarmos às redes sociais, percebermos, formarmos. Há muito trabalho feito por muita gente que é mais fácil chegarmos a isso, e na altura, há uns tempos atrás, não era tão fácil. Portanto, eu incentivo todas as mulheres, estas jovens patinadoras, neste caso, da minha modalidade, a continuarem e a formarem treinadoras, porque nota-se que o processo é difícil, porque o processo é muito exigente. Nós estamos com um sistema agora difícil, que abrange muitas outras coisas, temos de trabalhar muito na pista, muito fora da pista, temos que ter muita gente a ajudar-nos, muitos fatores externos que podem influenciar o rendimento dos nossos atletas, e isso só com muito trabalho, esforço e dedicação das mães, dos pais, das famílias todas, é que vamos conseguir isso tudo. E, portanto, gente nova continua a trabalhar e dediquem-se a tirar cursos de treinadores, que vale a pena, vale a pena.
Obrigada, Daniela. Eu agora gostava de virar aqui assim a agulha para uma outra temática que eu acho que pode ser interessante explorarmos. Todas vocês foram atletas, muitas de vocês foram treinadas por homens e têm colegas homens atualmente. Qual é que é a vossa opinião e a verdadeira diferença entre ter um treinador homem ou uma treinadora mulher? E o que é que realmente a mulher pode trazer para o treino? Em gestão fala-se muito da liderança do feminino e liderança do masculino e comparam a liderança do feminino ao golfinho e a liderança do masculino ao tubarão. O que é que a mulher treinadora traz para o treino de diferente? Não estamos a falar de questões técnicas, não estamos a falar de questões táticas, porque se nós chegarmos ao topo ou chegarmos ao treino, as questões de género não se põem. Portanto, o exercício da função e o profissionalismo da mulher está lá. Mas o que é que as mulheres trazem de diferente dentro da vossa opinião? E aí eu acho que era importante termos a opinião de todas vocês, se puder ser. Posso começar? Desculpa, Ana, posso começar? Pronto. Exato, eu ia dizer que relativamente à parte técnica, nós temos o treinador competente e o treinador menos competente, não é o treinador homem nem o treinador mulher. E na liderança, eu não sei se ela será assim, se será o golfinho e o tubarão. Nós temos características de género que são diferenciadoras e eles também, é verdade. Mas as técnicas de liderança e as técnicas de comunicação, elas são iguais para todos e todos podem ser aplicados e aprendidos. Talvez possa haver uma maior tendência para uma ou outra de um género ou outro. Eu, sinceramente, fui treinada por homens e por mulheres e não notei muito uma diferença na liderança. Noto diferença nas personalidades, mas também notava a diferença dentro das personalidades, sendo 2 homens ou 2 mulheres, não é? Portanto, é normal. Agora, acho que a mulher sente um pouco a necessidade de estar constantemente em controlo, talvez. Ou seja, como é mais, eventualmente, sente-se um pouco mais escrutinada, tem a necessidade de não errar tanto. E o homem não se sente tão escrutinado e também tem na característica da personalidade ser menos, não diria preocupado, mas é mais a risco. Assume mais riscos com mais à vontade, talvez. E isso, eventualmente, numa outra situação, possa diferenciar. Mas o que é certo é que o treino é uma rotina, o treino é um processo. E dentro desse processo são as competências que vão determinar o sucesso ou o insucesso. E aí não há género. Aí há preparação, há oportunidades que se aproveitam, oportunidades que se pegam e pronto, e depois o resultado final advém disso, advém dessas circunstâncias. Obrigada, Gilda. Bem, eu posso falar agora um bocadinho relativamente ao que a Gilda disse, concordo perfeitamente, acho que tem a ver muito também com personalidades. Também tive treinadoras femininas e treinadores masculinos e as diferenças não noto diferenças. Eu acho que tem muito a ver realmente ou a competência ou incompetência, mas tem mais a ver com a personalidade. E eu não notei diferenças nenhumas. Acho que o respeito que existe da atleta perante o treinador em acreditar acima de tudo, e este traço de personalidade tem a ver com isso também. A energia que dá, se calhar nós somos mais compreensíveis em alguns momentos, mas no homem, eu acho que essa característica cada vez mais, também muitas vezes como pais, treinadores e que são pais, têm outra postura, não sei, mas eu não notei muitas diferenças. Acho que acima de tudo, estes traços de personalidade, e eu agora já sou treinadora há alguns anos e vou notando, a mulher gosta de exigência, nós gostamos todas de exigência e por muitas vezes que às vezes outros treinadores ou outras pessoas, não sei, possam dizer, mas elas não gostam de trabalhar. Eu dou um exemplo, mas gostam muito, e gostam muito da exigência, e gostam do treinador que está ali porque está a puxar por elas,
elas gostam de atenção também e gostam de serem reconhecidas no erro e serem chamadas à atenção, mas acima de tudo, eu vou dar o exemplo aqui de um colega que é o preparador físico que acaba de trabalhar, também é português e que está no meu corpo técnico. E no início, quando eu cheguei cá, a primeira fase foi uma fase de observação e tentar perceber como é que as atletas eram com o treinador, e elas tinham tido um treinador, se calhar, com uma personalidade diferente do treinador que começaram a ter. E, portanto, há sempre uma comparação, faz sempre uma comparação com aquilo que estão habituados a ter. E normalmente, e já tive algumas atletas que me disseram isto, não de agora, mas anteriormente, os treinadores todos que eu tive eram treinadores que berravam sempre muito. E se calhar podíamos berrar um bocadinho mais. Eu não necessariamente. Se souberes ouvir, não necessariamente. Há os momentos de, ok, em que temos que pôr ali os pontos nos is, ou querer um bocadinho mais e pormos a nossa personalidade um bocadinho mais vincada para ir buscar aquilo que nós queremos. Mas se nós também formos ver a nível internacional, os treinadores dos vários países, nas várias competições, fazemos aqui uma comparação, por exemplo, com os nórdicos, eles estão sempre com uma passividade incrível, sendo homens ou sendo mulheres. Depois vamos aos treinadores de leste, que existe uma energia muito mais, uma agressividade maior, e portanto isto tem a ver um bocadinho com a parte cultural, não tem a ver propriamente em ser mulher e ser homem, acho que tem mesmo a ver com o que a Gilda disse, traços de personalidade, com a cultura, com o meio em que estamos inseridos, e que depois cria aqui aquele treinador que nós nos identificamos mais ou menos. É mais ou menos a minha ideia. Obrigada, Ana. Daniela? Só queria acrescentar uma coisa, já foi tudo dito, é exatamente isto, estou plenamente de acordo, é que na patinagem artística a diferença entre o homem e a mulher treinadora, há um aspecto muito importante, é que é um desporto de muita imagem, de muito brilho, de muito... não sei como é que é de explicar isto, e que o homem não tem tanta atenção a esse pormenor. Aí sim, aí nota-se a diferença entre o homem e a mulher. A mulher é mais preocupada com a sua imagem, com o cabelo, com a forma como vamos para a pista, sim, porque nós somos também avaliados por isso, e o homem não. Quer é que ela salte, que caia em pé e que faça tecnicamente tudo, o resto depois logo se vê. Aí nota-se a diferença. Quanto às competências, são iguais, é tudo muito equilibrado, e acho que sendo homem ou mulher, já fui treinada pelos dois, por homens e por mulheres, aliás, o início da minha vida até foi com um homem e até tinha a sua preocupação, mas as mulheres nesse aspecto, na patinagem artística, são diferentes. Ritinha? Ok. No caso da minha experiência, eu tive maioritariamente homens, e o que os colegas já disseram, é muito a personalidade de cada um. E a liderança depois vai muito ao encontro dessa personalidade, mais agressivos, menos agressivos, mais de confronto, mais de passividade, mais ponderados, muitas vezes. Eu penso que as mulheres, pelo menos com quem eu já trabalhei também, têm exatamente as mesmas características, umas mais agressivas, outras mais pacíficas. O que pode haver ali? Alguma sensibilidade, obviamente, quando é uma equipa feminina, a Daniela falava sobre isso, quando é uma equipa feminina é preciso às vezes alguma sensibilidade. Eu punho o meu caso, eu quando fui, deixei de ser atleta nas séniores e passei ao papel de treinadora adjunta, uma das situações foi logo, porque tu conheces e és sensível e estás mais próximo do balneário. Eu disse, não sei se isso é bom ou se é mau, tem o lado positivo e o lado negativo. Porque às vezes, ok, podemos estar mais próximas porque conhecemos melhor os problemas das mulheres, isto falando no desporto feminino, mas também podemos até ser mais agressivas em algumas situações do que os próprios homens, que como não têm tanto conhecimento, são mais cuidadosos em algumas situações. Portanto, isto tudo depende da personalidade da pessoa. Exato, eu por acaso uma das minhas próximas perguntas era trabalhar precisamente essa questão que referiste agora, Ritinha, se no fundo se torna mais fácil treinar mulheres por sermos mulheres e porque as compreendemos em alguns níveis, ou é indiferente treinar homens e mulheres. E por outro lado, queria se calhar aqui introduzir uma pergunta já de um participante que fala também um bocadinho desta temática.
referindo que parabéns a todas as mulheres, ao longo das vossas carreiras de treinadoras, certamente já treinaram equipas masculinas. Pergunto se sentiram algum tipo de discriminação, de rejeição, de dúvida dos atletas perante vós, ou do público, se sentem a aceitação e como é que se tem evoluído ultimamente. Que abordagem é que poderiam fazer, portanto, destas duas questões? Se calhar começava já por ti, Ritinha, uma vez que abordaste essa questão, e explorares um pouco mais. Sim, eu trabalhei muito pouco com masculino, eu sou fanática pelo vôlei feminino, pelo masculino costumo brincar até com eles que é outro desporto diferente, mas não, eu gosto bastante também do vôlei masculino. E trabalhei pouco com o masculino e só trabalhei em escalões muito novos. Okay? Nunca, nem por parte dos pais, nem por parte da envolvência, senti qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de dizer, porque ela não se dá ao respeito, e eu era muito nova na altura, ainda por cima. Não, penso que treinar masculino, treinar feminino é diferente, sem dúvida, não há dúvida nenhuma, não é igual, mas é o desafio de apresentarmos uma equipa masculina é trabalhar de acordo com já os requisitos todos da modalidade e do jogo que traz o jogo do masculino, as personalidades obviamente que são diferentes, a forma de trabalhar em equipa é diferente do feminino para o masculino, portanto a nossa abordagem tem que ser diferente. Quando preparamos uma época para o feminino, obviamente que é diferente quando preparamos uma época para o masculino. A nível do respeito, eu penso que não, nós focamos a nossa organização, o nosso foco, os nossos objetivos, e se formos bem, delinearmos bem todos esses aspectos e se formos ao encontro do que aquela equipa precisa, sendo ela feminina ou masculina, eu penso que é totalmente igual. Está uma mulher à frente, o que é que podem dizer? Aqueles marmanjos são todos já são todos muito envolvidos e está ali uma rapariguinha com 1,5 m no meio deles. E daí, se eles nos conseguirem respeitar, se nós conseguirmos montar uma estratégia que eles acreditem em nós e que nos levem com eles na equipa, eles não vão nunca saber se está uma mulher, se está um homem. O que interessa é o que nós temos para lhes oferecer, não é propriamente o nosso género, é mais o que temos para lhe oferecer, os desafios que lhes colocamos, mais do que propriamente sermos mulheres ou homens, eu penso que não. Agora temos que ter cuidado, obviamente, tanto quando um homem vai para uma equipa feminina como uma mulher vai para uma equipa masculina, obviamente. Obrigada, Rita. Quem quer avançar por aqui? Ana. Então, eu já tive a oportunidade de treinar algumas equipas masculinas, enquanto estava como selecionadora a trabalhar com a federação, não podia estar muito ligada às equipas femininas, então passei a treinar equipas masculinas, desde iniciados, as juvenis, as júniores, inclusive tive a experiência de num clube estar como treinadora adjunta da equipa sénior, e acho que fui sempre muito respeitada, nunca senti qualquer tipo de diferença. Acho que eles também são muito sensíveis, mais do que às vezes nós pensamos, que são uns grandões, agressivos. Existe muita sensibilidade e tem que existir também da nossa parte muita compreensão, e eu aprendi muito com eles, aprendi mesmo muito com eles nesta relação pessoal, que estava mais habituada ao feminino, que é diferente, em que elas têm hábitos antes do treino, pós-treino, durante o treino, e eles não têm. É muito engraçado, porque depois podemos brincar com isto, e acabei por criar em todas as experiências que tive coisas muito enriquecedoras, tanto com eles nos treinos, e acho que nunca senti qualquer tipo de falta de respeito, acima de tudo, nos treinos, nos jogos, a este nível, e por isso acho que tem a ver mesmo com a personalidade, não com o género, e isso faz toda a diferença, porque ou eles acreditam ou não acreditam, ponto. Seja género feminino, seja género masculino. Temos falhas como sempre, mas eles também compreendem, mas não deixam de respeitar, porque também são ou jovens ou alguns já adultos
que compreendem muitas coisas e percebem que também somos mulheres e que também somos diferentes do treinador homem. E eles também se adaptam. Eu acho que o ser humano se adapta às coisas. E eu acho que isso é respeito, é ter respeito. Porque nós nos ajustamos à vida, ajustamos aos grupos, ajustamos aos processos e ajustamos às equipas conforme eles também se ajustam a nós. Eu acho que isso é muito giro de ver crescer e de aprender. E são experiências que levamos. Gilda ou Daniela? Gilda. Eu posso avançar. Porque eu nunca tive a experiência de treinar masculino, é verdade, mas eu sinto-me treinadora de uma modalidade e de pessoas. E a partir daí não acho que haja grandes diferenças. Portanto, os conteúdos inerentes às modalidades são iguais para os géneros, para os dois géneros, e depois as pessoas, naturalmente, que temos que ajustar os processos, óbvio. Dando aqui um exemplo que eu acho que é assim, um pouco mais evidente daquilo que é a diferença de treinar masculino e feminino. A competitividade. Eu acho que a competitividade dentro do treino masculino é inerente. E a competitividade dentro do treino feminino, por vezes, não quer dizer que não haja também, que há, e há muita, mas por vezes pode ser uma necessidade de um processo de treino. Ter qualquer ajuste a um exercício que promova um pouco mais essa competitividade. Porque são géneros, as mulheres são mais rigorosas, se calhar, são mais disciplinadas. Eu vejo pelo basquete, que é uma modalidade muito X e Os, como nós dizemos, que é a colocação, o timing, o espaço é fundamental e a mulher é extremamente disciplinada nisto. É muito mais fácil treinar feminino num basquete neste sentido. No sentido de depois haver criatividade do jogo e é necessário romper com o X e com os Os, é o masculino. Por vezes rompem até demais. E eles sentem muita dificuldade em voltar a disciplinar taticamente os seus atletas. E eu acho que quem é treinador, homem ou mulher, está a treinar o masculino e o feminino, por exemplo, neste aspecto, tem que ter isto em conta, o género. Portanto, são características inerentes ao género. E o treinador, independentemente dele, o género que tenha também, tem que saber que quando está nestas circunstâncias, adapta-se, não é? Faz o seu trabalho, que é, usa o processo de treino, usa as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso ou para alcançar os objetivos. E a experiência que tenho relativamente a colegas minhas que treinam masculino ao alto nível, portanto, equipas que participam em competições europeias, seleções nacionais, não tenho nenhuma, quer dizer, mentira, tenho uma referência portuguesa de uma treinadora que esteve em Portugal e agora está no Japão, mas tenho outras de vários países europeus e não só, e a resposta delas é sempre a mesma, que é, não sentem qualquer diferença, absolutamente nenhuma. Portanto, treinar o masculino e o feminino, nada, pronto, são estas questões, é preciso adaptar às diferenças de género e à forma como eles estão no treino, naturalmente estão no treino, e com certeza que depois há coisas que são fora o campo, mas isso são sociais, portanto não tem nada a ver com o papel de treinador ou de treinadora. Daniela, queres também acrescentar? Eu sou sincera, eu também nunca senti diferença nenhuma, até porque os homens no meu treino são os reis, são 3 para 20 e tal meninas, portanto eles sentem-se uma maravilha ali, são o centro do mundo. Nunca senti nem desrespeito deles para mim, nem de mim para eles, é tudo igual, respeitam-me exatamente igual. E nunca senti nada disso, nem discriminação por parte de nenhum deles, nem dos pais, nem das mães, muito pelo contrário, eles por vezes é que sofrem ali um bocadinho pelo facto de estarem inseridos num desporto tão feminino, é mais ao contrário, mas eles em relação a mim, fantástico. Obrigada por tudo, por toda a vossa partilha. Entrava agora aqui assim numa questão, também tem a ver com a questão de diversidade e de homens e mulheres, mas mais em termos daquilo que é a equipa técnica. Trabalhamos melhor e decidimos melhor se a equipa tiver mais diversidade. Têm esta questão em consideração quando trabalham as vossas equipas técnicas, quando têm a oportunidade de ser vocês a decidir com quem vão trabalhar, seja o treinador adjunto, seja o preparador físico, seja o nutricionista, fisioterapeuta, portanto, ter esta equipa multidisciplinar que trabalha, que desenvolve o treino no seu todo,
e se pudessem ter, mesmo que não tenham esse poder de decisão, se pudessem ter, qual é que é o vosso entendimento desta equipa técnica em termos de trabalho? Diversidade, não diversidade? Ana, ia mesmo desafiar-te a seres tu a começar. Eu acho que as equipas técnicas normalmente, se temos a oportunidade de escolher, normalmente tentamos escolher pessoas da nossa confiança e que assumimos que lhes reconhecemos competência que nos vem ajudar no nosso trabalho. Para mim, tanto faz, tenho trabalhado mais com masculino do que feminino, é verdade, e também se calhar por alguma falta de treinadoras disponíveis ou perto de onde eu estou a treinar, ou pelo contexto, mas para mim tanto me faz se eu reconhecer que realmente me vai ajudar e pode incorporar a minha equipa técnica. Neste caso até estou a trabalhar com um português e um brasileiro, aqui no Guardês, e o preparador físico já cá estava desde o ano passado, e que trabalhamos, uma das coisas que reconheço é que trabalhamos muito em conjunto, é realmente uma verdadeira equipa em que o trabalho é distribuído e o trabalho de um é muito importante para o trabalho dos outros e vice-versa, porque eu acho que só assim conseguimos e consegue ter algum sentido, mas não faço diferenciação nenhuma se é masculino ou feminino, desde que assuma que tem a competência para estar dentro do grupo, que nos vá dar alguma coisa, não tem a ver com género. Exatamente igual. Eu no clube onde eu treino trabalho só com mulheres e na seleção nacional trabalho só com homens e também não noto diferença nenhuma. Às vezes até a voz de um homem ou a presença dele até nos faz ver coisas, estamos tão habituados a saltar ali com mulheres que se calhar nem estamos atentos e até pode ser uma boa ajuda, mas também não noto diferença nenhuma entre homem e mulher. As competências sim, é que estão sempre ali. Sim, aqui a questão era mais até no acrescento de aumentar a diversidade de visão do mundo, não é? Portanto, termos a visão da mulher, a visão do homem, apesar de já todas terem dado a vossa opinião no sentido, e eu também corroboro um pouco essa ideia, quando chegas ao topo ou quando chegas a uma determinada função, o que interessa é o nosso profissionalismo, não interessa o género. Mas também, por outro lado, numa equipa que se requer diversificada, se tivermos só mulheres ou se tivermos só homens, já não temos a diversidade e, portanto, nós mulheres vemos o mundo de uma maneira, os homens veem o mundo de outra maneira e, portanto, é tentar um pouco ir por aí. Era um pouco mais, a pergunta era mais nesse sentido. Avança, Ana. Só para completar aqui, por exemplo, eu agora quando vim para o Tático do Guardês, o treinador na altura queria uma treinadora do sexo feminino para o acompanhar e para estar, para realmente tentar ver outras coisas ou ser mais sensível, sendo eu atleta que já fui, percebendo um bocadinho mais, e aconteceu em muitas situações de treino em que ele me dizia: Ana, e se fizéssemos assim? Eu dizia: se calhar é melhor não, porque isto. E ele olhava para mim assim: tens toda a razão, estás a ver coisas que eu não estou a ver, é isso mesmo. E brincávamos muito, e eu dizia: estás a ver, o género feminino sempre dá aqui. Brincávamos muito com isto, não pelo género, mas por ele ter pensado nisso, ter pensado que lhe podia dar alguma coisa diferente. Acabou por dar em alguns momentos, ou não, podia ser do género masculino e fazer a mesma observação. Claro. Ritinha, ias acrescentar alguma coisa? Sim, acrescentava aqui. Penso que quando montamos uma equipa e quando pensamos numa equipa, pensamos nós, se calhar nas áreas em que somos menos capazes ou que precisamos de mais complemento. A situação do masculino, obviamente, que ajuda bastante a nível de voleibol e a nível do treino, de mesclarmos o feminino com o masculino. Tem várias visões, tem aquela... os jogos, o basquete eu também penso que não é tanto, mas no feminino os jogos afastam-se um bocadinho. O tipo de jogo tecnicamente é igual, mas depois fisicamente e a forma de jogar fica um pouco distinta. Ter uma visão masculina, quando estamos a treinar o feminino, é ótimo.
às vezes são muito mais pragmáticos, vê voleibolisticamente as coisas de maneira diferente. Não tanto da personalidade de ser um homem ou mulher, é de seguir mais, normalmente os homens seguem mais o voleibol masculino, e trazem outras ideias e outras visões que nos enriquecem bastante. E ao longo destes anos eu tenho notado isso, mesmo agora, esta última experiência que estava como adjunta e que o Nuno Brits era o treinador principal, e ele tinha uma experiência já de vários anos, décadas, no masculino, abriu-me outros horizontes, trabalhar com alguém que estava há muitos anos no masculino, abriu-me outros horizontes, e eu penso que isso é muito enriquecedor. Mais por isso do que propriamente por ser homem ou mulher, mais pela cultura que eu posso dizer. Gilda, querias também acrescentar? Sim, eu sou completamente a favor da diversidade, tanto de género dentro de uma equipa técnica como de idades, como de experiências passadas, como de background. Eu acho que às vezes é importante ter a experiência de quem foi jogador, ou de quem foi jogador a alto nível. Por exemplo, uma pessoa mais jovem, que tenha outras ideias, outra visão do mundo, que esteja atento a outras situações que se calhar nós estamos um bocadinho mais distanciados, ou a partir de uma certa idade uma pessoa está um bocadinho mais distanciada. E é dessa diversidade que saem boas ideias e melhores soluções. E eu acho que quando uma equipa técnica resolve trabalhar assim, nestes moldes, provavelmente não muda mais. Só que ainda não experimentou ter uma diversidade tão grande dentro das suas valências. Nós normalmente uma equipa técnica tem os treinadores, tem os preparadores físicos. Eu felizmente, e a Rita também felizmente, trabalhamos num clube que tem imensos recursos, e são recursos que todos eles são umas mais-valias. Temos a parte da nutrição, o psicólogo, a fisioterapia, o médico, o team manager, os voluntários que ajudam as equipas, e toda a gente contribui, e toda a gente colabora, e somos variados, graças a Deus. A minha equipa técnica é bastante diversa, bastante diversificada, tanto em idades como em géneros, como em experiências. E quando nos reunimos, e reunimos por norma, reunimos semanalmente, quinzenalmente, toda a gente contribui. Portanto, os problemas estão em cima da mesa e quem quer contribuir, contribui. E as contribuições são muito variadas e as soluções que se arranjam são sempre mais, na minha opinião, mais efetivas. E vem da diversidade, vem exatamente de várias formas de estar. E agora que trabalho assim, no dia em que me for possível constituir uma equipa na mesma forma, tenho a certeza que seguirei esse caminho. Exato. Obrigada. Eu queria também pegar aí numa questão que referiste agora, Gilda. É mais fácil conseguir chegar a treinadora principal se já estivermos no meio, como atleta ou como treinadora adjunta, ou dentro daquilo que é algumas das funções de agentes desportivos. Falámos há pouco no início que é mais difícil termos treinadoras de topo, do grau 3, apesar de também ainda haver poucos números de treinadoras de grau 1, no topo é ainda mais complicado. Pelo menos, por exemplo, também há bocado falávamos de treinadoras raparigas, portanto, de treinadoras a treinarem homens, ainda é mais difícil também esse passo, mas será mais fácil fazer este percurso se já estivermos no meio e depois então quando se dá a mudança agarrarmos a oportunidade. Podem explorar um pouco esta temática? Eu julgo que sim, eu julgo que é mais fácil chegar ao topo fazendo o caminho com os degraus anteriores. Eu julgo que sim, porque o chegar ao topo é uma questão de oportunidade. E para essa oportunidade é preciso uma pessoa criar antes as condições para estar preparada, não é? E estar ligada a equipas de rendimento, ainda, eu no meu caso, eu sou uma treinadora, eu já percebi que com todas as minhas colegas aqui de painel têm mais anos de experiência que treinadora do que eu, porque comecei um pouco mais tarde, a minha carreira de jogadora também me levou a isso, e as constantes mudanças. Sou professora de educação física, com mudanças pelo país fora, não é? Que nem sempre permitiram
consistentemente ser treinadora só a partir de um certo ponto, que foi há cerca de 15 anos atrás. Mas isto para dizer que sim, eu penso que sim, e tenho essa esperança, que o caminho tem que ser feito caminhando, e é de passar de formação para alto rendimento em equipas técnicas, com papéis auxiliares, de adjunta, de scouter, do que seja, e depois em si assumir o projeto mais à frente, de alto rendimento. E é essa a ambição que temos que ter. Sermos mais mulheres no alto rendimento. Se olharmos para a minha modalidade nos Estados Unidos, o percurso é exatamente esse. Elas sabem que são jogadoras na faculdade, que o ser treinador é uma oportunidade real de emprego, é realmente uma possibilidade de ganhar a vida. E também sabem que o fazem como início, parte da equipe técnica, muitas vezes análise de vídeo, muitas vezes passam para treinadores adjuntos, depois passam para treinadoras principais em universidades de menor ranking e a seguir chegam ao topo a universidades de nível superior, não é? A primeira divisão tem cerca de 320 universidades, mas só há 10 no topo, ou 25 no topo. Todas as outras têm que fazer um caminho para lá chegar. E é este o percurso natural delas. Eu sou treinadora de atletas norte-americanas há muitos anos e elas têm todas esta consciência e esta ambição. Ainda estão pela Europa com o papel de jogadoras enquanto podem, mas sabendo que a alternativa é essa. É assumir o papel de treinadora, são muito curiosas em relação aos processos de treino, querem saber como é que se faz, porque trabalhar na Europa e trabalhar nos Estados Unidos, na minha modalidade, é diferente. Há uma visão muito diferente do jogo e é enriquecedor. Elas muitas vezes vêm como jogadoras, mas já a preparar o futuro nesse sentido. E nós estamos um passinho atrás, é verdade, mas também acho que temos dado alguns avanços e na esperança de que continue. Alguém quer reforçar esta ideia ou passamos para outra pergunta? Ritinha. Eu posso aqui só reforçar. Por acaso, eu venho desse caminho também, portanto, eu fui atleta e depois aliei o ser atleta a ser treinadora, até que deixei de ser atleta e fiquei só como treinadora. Mas o que eu sinto um bocadinho das mulheres de hoje em dia e das raparigas com quem trabalho, principalmente ali a nível da sub-21, é que agarram-se pouco a esta questão do treino. Eu questiono-nos e digo, então, mas à frente não querem tirar um curso, não querem ter mais conhecimento, não querem seguir, não deixarem de jogar, não querem seguir este papel de treinadora. E eu não tenho sentido muito. Pode ser pessoal e a nível das minhas atletas, mas não tenho sentido muito. Mesmo a nível das atletas sénior, quando se questiona, elas dizem não, porque por trás têm alguma base académica, algumas profissionais, mas que tiveram já estudos, algum tipo de estudos, que a maior parte delas diz, não, eu depois vou retomar os meus estudos, vou retomar outra profissão. Eu tenho assistido um bocadinho a isto. Portanto, eu não sei que, às vezes, quando as atletas não têm performance suficiente que as agrade continuar a jogar, muitas vezes optam por ser treinadoras, mas esta situação de fazer o percurso de alta competição, chegar a treinadoras, eu vejo menos, já vi mais a minha geração e as gerações a seguir, mas destas gerações atuais vejo menos. Exato. Eu ia agora pegar aqui assim também, a maior parte noutra questão, a maior parte de vocês teve experiências como atleta internacional, mas tu, Ana, por exemplo, tens uma experiência como treinadora num país diferente, na Liga Espanhola. Podes falar um pouco da tua experiência e da diferença em treinar em Portugal e treinar em Espanha, neste aspecto também de igualdade de oportunidades, o que é diferente em Portugal, o que é diferente em Espanha, se isto também foi um sonho, foste tu que foste atrás dele, ou foi por acaso? Podes contar-nos um bocadinho como é que foi? Então, realmente eu sempre gostei, como me apresentei inicialmente, muito da estratégia do treino e sempre ambicionei, claro, dar um passinho mais. Aquilo que a Gilda disse é importante, porque tudo tem um processo para nos darmos a conhecer, para também mostrarmos o nosso trabalho, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho e nos reconhecerem ou não competência e daí surgirem algumas oportunidades que nós podemos agarrar ou não.
Esta oportunidade surgiu numa altura em que me estava a reencontrar um pouco, a nível da modalidade. Tinha acabado de sair 10 anos das seleções nacionais e entrar num ciclo novo de treinadora de equipas tive a oportunidade de treinar uma equipa da primeira divisão o ano passado, em que conseguimos, até ao último momento do campeonato, sermos apurados para as competições europeias. Deu-me um plus de motivação para continuar, e surgiu esta oportunidade que não estava a contar. Na verdade, não estava a contar. Também sou professora de Educação Física, e a primeira coisa que eu pensei foi, bem, como é que eu posso conciliar isto? Será que é benefício para mim ir e deixar a carreira docente ou por um ano aqui em stand-by? Como é que eu vou fazer isto? Portanto, como mulheres que somos, vamos à procura de soluções, e então andei aqui a magicar na minha cabeça, e por que não concorrer para aquela zona, que fica mesmo ali ao lado da Laguardia, e portanto andei ali a fazer o estudo das colocações e tal, e consegui. O processo em Espanha realmente é muito diferente, e a mim surpreende-me, porque realmente falamos muito, é diferente, mas depois estamos e vemos as diferenças, e essas diferenças são notórias a todos os níveis. Primeiro ponto, posso falar daquele aspecto do treinador, em que desde o primeiro minuto, que sem me conhecer muito bem, só sabia um pouco da minha história, do meu currículo como atleta, depositou toda a confiança em mim para ouvir as minhas opiniões, acreditar nelas e segui-las em momentos. E eu muitas vezes fiquei surpreendida e pensei, ele está-me a ouvir, porque estás num país diferente, não é o teu país. A Espanha tem muitos bons treinadores espalhados pelo mundo inteiro, promovem-se muito, e portanto é uma oportunidade que eu quero aproveitar. Pensei, eu vou aproveitar todos os momentos que possam para consumir aprendizagem. Eu quero aprender tudo, eu quero tentar sugar tudo aquilo que eu possa nesta experiência. E começa muito na relação na língua, ok? O meu espanhol é péssimo, ela já fala melhor português do que o espanhol, quase. Eu estou a brincar, mas temos aqui sempre numa boa relação, que acaba por ter uma parte divertida. Sempre me respeitaram, mas estas atletas são atletas que são profissionais, numa liga profissional, em que a maior parte das equipas são profissionais. Pode haver uma ou outra atleta que estude e que trabalhe. É o caso do meu clube, temos 18 atletas, e 3 delas optaram por dizer, ok, eu quero ser profissional, mas a par disso quero seguir, tenho uma oportunidade de ser fisioterapeuta, e nas horas vagas que tem, orienta o seu trabalho para a fisioterapia. Tem outra que é enfermeira, e em algumas horas vai ter as suas horas de enfermagem. E uma das coisas que cultiva muito, e não só aqui em Espanha, mas acho que tem sido geral, e em campeonatos europeus principalmente, que é ensinar ao atleta o que é ser profissional. E ser profissional não é só jogar uma modalidade. Ser profissional é elas também terem uma atividade a par e se cultivarem, tirarem o seu curso, a par se tiverem a oportunidade, a par da parte profissional de ser atleta. E muitas delas estão a tirar cursos online e preocupam-se com isso. Isto é uma das partes boas que elas acabam porque este campeonato é tão duro, porque todos os jogos são finais. Basicamente, nós jogamos contra o último, nós jogamos contra o primeiro. Neste caso, nós estamos aqui numa situação estamos em oitavos, e tivemos aqui jogos muito, muito importantes, porque estávamos aqui na zona de descida, e a partir de agora vamos ter sempre jogos à quarta e ao sábado. Inclusive nós conseguimos passar, apesar de estar nesta classificação na Liga, estamos a participar na taça EHF, e estamos nas meias finais, e vamos disputar as meias finais agora nos próximos 2 fins de semana. E como a Liga não para, há que adaptar aqui a gestão dos jogos, e vamos jogar à quarta, ao sábado, e o desgaste é imenso. Para vos dizer que estas atletas, o trabalho tem sido feito com o preparador físico, a equipa técnica tem muita preocupação da gestão física e das lesões.
e realmente estamos numa fase em que recuperar se calhar é mais importante do que treinar com intensidade ou mais treinar na estratégia, para conseguirmos recuperar as atletas, porque a intensidade de jogo é muito grande. Isto é constantemente correr com bola, contra-ataques e a dizer o replique, que é em espanhol, mas são as recuperações defensivas. As mudanças de direção constante, o jogo muito rápido, as tomadas de decisões muito rápidas, e é um handball que em Portugal, ok, nós passámos às meias finais com uma equipa portuguesa, com Madeira Handball SAD, em que eu joguei muitos anos, que passámos às meias finais no último segundo, em que ganhamos por 4 na Madeira e perdemos por 3 em casa. Se elas marcavam no último segundo, tiveram a oportunidade de empatar e conseguimos passar a eliminatória, o que também nos diz que as equipas portuguesas já ambicionam chegar um bocadinho mais e investir um bocadinho mais nas competições europeias, mas em termos de diferenças, primeiro, estas atletas são máquinas a treinar. O compromisso e a responsabilidade é incrível. Para mim me surpreende, porque só param quando eu tenho que dizer, não, tu vais parar, tu estás com toque, portanto vamos tratar primeiro, vais parar. Ou então realmente se elas dizem, Ana, não consigo, porque realmente são atletas que treinam sempre de manhã e à tarde, treinam todos os dias, gerindo obviamente com minutos de jogo, a seguir aos jogos, e existe sempre planos de trabalho adaptados para quem tem mais minutos, menos minutos ao longo da semana, ok? Em termos de promoção da modalidade, é incrível o que a Federação faz. Ainda hoje, no Dia da Mulher, a promoção que fez do Dia da Mulher, já falando do clube em que estou, a promoção que eles fizeram do Dia da Mulher, em que a mensagem é: vocês podem ser o que vocês quiserem, e portanto acreditar sempre. Este clube está num povo, e um povo que vive a equipa de uma forma incrível. Eles têm uma claque que é o inferno da Sangrina. O Sangrina é o pavilhão, e aquilo é mesmo o inferno da Sangrina quando eles estão dentro do pavilhão, mas é o inferno para o bem. Eles apoiam a equipa de uma forma que no fim, se ganharmos, ok, tudo bem, se perdermos, ok, ficam um bocadinho chateados, mas a festa continua, e continua com outra equipa. Querem tirar fotos com outra equipa, existe um fair play imenso. Em termos de promoção das atletas ao nível nacional, eu acho que nós também temos que pôr os olhos, Portugal tem que pôr os olhos, e já estamos mais iniciativas, e eu acho que nós vamos aprendendo com as boas iniciativas do mundo, não só do país vizinho, mas o que se faz, e que podemos aprender com elas. Obviamente que a nossa mentalidade muda exponencialmente de um lado para o outro, em que a nossa cultura de atividade física não tem uma a ver com a outra. Isto já diferencia quem apoia, quem participa e quem é atleta. Eles tinham um problema de que muitas atletas aos 16 anos deixavam de jogar. E para nós é assim um bocadinho estranho. Para nós, se calhar as nossas atletas deixam de jogar, eles não conseguem dizer o porquê, não conseguem definir uma razão. Para nós, se calhar, é quando chegam àquela altura da universidade em que fazem as escolhas: será que vou conseguir conciliar? Não consigo? E fica ali uma escolha em que investem mais ou investem menos. Ok. A Federação tem um próprio órgão só para o feminino, em que trabalha só com o feminino, desde com a associação de jogadoras, desde a promoção, principalmente os patrocinadores e aquilo que apoiam. A nível de federação, os clubes, como são todos profissionais, a federação ajuda com apoio monetário a quem tem mais atletas profissionais. Existe uma tabela qualquer que eles têm valores e que ajudam o clube a manter a parte monetária. Não é que todos estejam em dia, não digo que todos estejam em dia, mas tentam ajudar. Outra coisa que é incrível é que ainda hoje na televisão passou, e é normal, não é por ter sido hoje, sempre cá, seja o handball, o basquetebol, todas as modalidades coletivas ou individuais, femininas ou masculinas,
estão a passar na televisão. Há jogos todas as semanas da Liga Espanhola, feminina, de todas as modalidades, a dar na televisão. E toda a gente tem acesso, seja para o desporto normal, seja para o desporto para todos, dá. Ainda ontem estava a dar basquete em cadeira de rodas, dão todas as modalidades. Tudo o que é possível passar acaba por motivar e inspirar e as pessoas vêm e estarem ligadas ao desporto. Mas isto também, uns querem ser atletas, outros querem ser treinadores. Este ano aconteceu uma coisa caricata, uma história muito rápida dos biberones, que são os mais pequenininhos, têm 4, 5 anos, e então as nossas atletas treinam, vão treiná-las, e havia uma que não estava ali muito ativa, e estava sempre sentada, e perguntou-lhe, então, mas tu no futuro não queres ser jogadora do clube? E ela disse, não. Eu, não. Mas então o que é que tu queres ser? E ela, eu quero ser público. Ou seja, é uma resposta estranha, mas para mim não é tão estranho assim, num clube em que a claque é incrível, em que ela se calhar vai ver os jogos e que os pavilhões estão sempre cheios, a festa é tão grande e tão apetecível que ela quer estar do outro lado a apoiar. E, portanto, são aqui algumas diferenças que no nosso país só quem vai assistir aos jogos, já por aí já se vê a diferença. Muita pouca gente vai assistir ao feminino, muita pouca gente vai apoiar o feminino em termos de patrocínios, porque precisa-se de bolas novas, precisa-se de equipamentos, precisa-se de arranjar os pavilhões, e portanto existe toda uma preocupação em volta, eles falam disso, fala-se muito disso, porque as instalações precisam de arranjos, não é? Isto não dura para sempre, e portanto existe toda aqui uma preocupação que se calhar nós também temos, mas que em termos de visão e de apoios, damos para aqui ou damos para ali? E pá, se calhar damos para ali. E então diferencia em muita coisa, mas só a promoção da modalidade e do desporto feminino é incrível e dá gosto. Dá gosto ir aos pavilhões das outras equipas, e eu no último jogo em que nós tínhamos que ganhar, atrás de mim estava uma bancada, incrivelmente não havia espaço, cheia, e se eu olhava para trás, ok, mais valia não olhar para trás e concentrar no jogo, porque o ambiente é sempre este, é um ambiente sempre de máxima adrenalina, ver-se as equipas da formação a apoiarem e a estarem no pavilhão, a verem os jogos, e eu acho que nós temos muitas iniciativas, devemos continuar a ter, porque acho que vamos tentando mudar estas coisas, e as nossas experiências é levar e falar aqui disto, e refletirmos e ver o que é que devemos fazer mais. E também depende dos contextos, depende dos apoios, depende do que temos, porque os clubes, e há bocado não sei se foi a Gilda que disse, são as pessoas que também fazem, é importante as pessoas no clube, ou a Daniela, todas as pessoas são importantes para criar isto, porque os aficionados, como eles dizem, estão no pavilhão, mas existe os aficionados que estão à porta com a bilheteira, existe aqueles que se preocupam em vender as camisolas, aqueles que estão no bar, aqueles que estão a ajudar na limpeza ou na organização dos quadros competitivos. Tudo isto sabemos que fazemos e sabemos que temos muito a melhorar, mas pôr um bocadinho, muitas vezes aqui, a visão do lado e perceber como é que eles estão ao nosso lado, e a coisa processa de uma forma tão imensa, tão grandiosa e tão apelativa. Eu ia pegar um bocadinho nesta tua intervenção, Ana, porque no fundo falas aqui assim de um mundo do desporto que é um pouco diferente daquilo que eventualmente nós temos em Portugal. Houve aqui assim, por acaso, reparei um comentário de um participante, não percebi se era mulher ou homem, falava daquilo que é o reconhecimento social do desporto, e portanto não sei se foi essa expressão que utilizou, e portanto nós em Portugal o setor económico do desporto é muito fraco, não temos participação desportiva quase nenhuma. Aquilo que é o entendimento até de todas as nossas organizações, a começar pelo governo, temos uma Secretaria de Estado, nem sequer temos um Ministério, e portanto é aquilo que nos consideram como atividade económica, e portanto enquanto não houver esta mudança do reconhecimento da sociedade, daquilo que é o papel do desporto, até mesmo no desenvolvimento de soft skills, na preparação dos jovens para aquilo que poderá ser o mercado de trabalho, ainda temos esse caminho enorme a fazer, e por aquilo tudo que tu referes, e
explicas e que nós conhecemos, Espanha já está muito mais avançado a esse nível. Portanto é interessante ver esse teu testemunho. Gostava também de agarrar aqui assim num aspecto aqui mais para a Daniela Pinto, porque sei que é mãe, e também um bocadinho por esta questão da profissionalização, e até depois vou aqui introduzir uma pergunta de um participante que fala também aqui da profissionalização do desporto, mas as estatísticas dizem-nos que apenas cerca de 5% dos treinadores em Portugal são profissionais remunerados para exercerem apenas essa profissão. Portanto, têm que conciliar normalmente uma profissão durante o dia. A Ritinha, por exemplo, tem a sua profissão como bióloga durante o dia e depois à noite é treinadora. Mas depois ainda há outros treinadores que ainda são mães e, portanto, também acumulam com o papel de mãe. Como é que é esta conciliação desta profissão? Sendo que aqui também podemos acrescentar esta pergunta do participante que levanta a questão da profissionalização até mesmo no momento que a jogadora, atleta, treinadora decide ser mãe. E relembra o caso da Nike com a atleta de atletismo do Allyson Felix, que pronto, penso que conhecem o caso. A marca foi alvo de denúncias de atletas e depois até mais tarde decidiu alterar a política de largar a proteção à maternidade. Como é que vem este tipo de evolução do desporto para uma profissionalização? Nós em Portugal muito do nosso desporto ainda é um desporto amador, mas todo este campo da profissionalização, como é que o veem? E se calhar começava pela Daniela por causa da questão também do reforço daqui do seu papel como mãe. É verdade, o meu dia começa às 6h30 da manhã, porque eu tenho uma empresa também relacionada com a patinagem artística, portanto há uma empresa que faz os fatos para as meninas todas, ginástica, rítmica, etc. E portanto começa muito cedo. Termina na empresa por volta das 4 da tarde e depois tenho que fazer 1 hora de caminho, porque eu vivo no Porto, mas dou treino na Associação do Minho, vou para FAF, dou treino 3, 4 horas seguidas e depois volto para o Porto. Ainda apanho os meus filhos, que também são atletas, do treino e chego a casa por volta das 11h30, meia-noite, mais ou menos. Este é o meu processo diário, sendo eu treinadora, empresária, mãe, mas lá está, como eu digo, é com muito amor à modalidade e muita vontade, é possível, claro que é possível, é difícil, mas é possível. E em termos de profissionalização não dá, e neste momento ainda não dá para ser profissional de patinagem artística. Também não sei se isso me satisfaria a mim, Daniela Pinto, emocionalmente só ser treinadora, porque eu também gosto muito da outra parte. Mas monetariamente Portugal ainda não está preparado para ter muita gente profissional da patinagem, sabendo eu que há alguns que se dedicam só à patinagem artística, mas a maioria não. Tem que ter sempre um outro lado para se aguentar, para conseguir viver. Alguém quer acrescentar alguma questão por causa desta questão da profissionalização e do... Eu posso pegar, Carolina. Sim, eu penso que tem muito a ver também com as experiências que nós, se calhar, passámos aqui praticamente todas como atletas. Tivemos que tomar a posição, em certa altura, de que ser atleta somente não nos dava para sobreviver, ok? E ser profissional feminino de qualquer uma das nossas modalidades é complicado para sobreviver, portanto temos que ter outra atividade. E aí o transfer para treinadora é muito semelhante a nível das remunerações, ok? E isso pode ser direto, muito semelhante à distinção que é feita a nível das remunerações do masculino para as remunerações do feminino. Isso a nível mais de equipas femininas para equipas masculinas, não tanto o treinador ser feminino ou masculino, mas de equipas femininas para equipas masculinas. Logo aí, nós trabalhando com o feminino, temos obviamente mais dificuldade em ser profissionais da nossa modalidade. Eu também tenho um trabalho paralelo, além dos finais de tarde e também as horas do almoço, porque esta situação de estar agora a acompanhar uma equipa que neste momento é mais de 50% profissionais,
estas situações de treinos bidiários. Tanto eu como o Nuno Brites, que estava com a equipa, tínhamos outros profissões e conseguimos conciliar através das nossas horas do almoço, portanto, conciliar os treinos da equipa à hora do almoço, à hora do nosso descanso, do nosso emprego, e depois sim, ao final da tarde. Penso que é o que a Daniela diz, é tudo uma grande paixão nossa, mais do que propriamente pelo profissionalismo. Gostávamos que isso viesse a acontecer, gostávamos, e se calhar também na altura eu também iria ponderar, mas obviamente que gostávamos que o caminho fosse esse. Eu já agora tenho aqui uma questão. Há pouco disse que 5% dos treinadores é que são profissionalizados em Portugal, e eu imagino que isto englobe o futebol, eventualmente, porque se formos olhar para as restantes modalidades, o número cai a pique. E é aquela questão que há pouco... São dados gerais, sim, de São todas dados as gerais. modalidades, incluindo o futebol. Incluindo o futebol, exato, mas eu tenho a certeza que as outras modalidades todas, a relação será inferior, do treinador profissional ao treinador amador. É a nossa realidade do desporto em Portugal, a falta de cultura desportiva que temos e a falta de estratégia política. Nós não fazemos parte das agendas políticas de nenhum partido. E esse é o primeiro passo a dar, é a consciencialização de que é necessário haver uma política desportiva. A partir daí, com certeza que a quantidade de profissionais aumenta, o género ligado a esse profissionalismo também vai aumentar, porque a carreira de treinador é possível como qualquer outra carreira. E isto é evidente numa série de outros países que estão mais evoluídos do que nós. Há mulheres treinadoras e elas são treinadoras das 9 às 5. Porque como são profissionais e todo o resto da estrutura também é profissional, naturalmente que se acompanham uma à outra, e as vidas são muito mais simples ou menos ocupadas, talvez, menos esticadas, os dias têm um pouco menos de horas. E a partir desse momento vai ser possível alterarmos estas circunstâncias, não é? Esta realidade. Mas passa por aí, passa primeiro por um trabalho fora aquilo que é o presente dos clubes e das federações. Passa por isso, passa pela política desportiva, por haver uma política desportiva, uma. Nós não queremos escolher entre 10 e para escolher a melhor, já gostávamos que houvesse uma e fôssemos moldando, fôssemos limando essa política. E pronto, e a partir daí estou convencida que todas as outras estruturas que temos e que trabalham bem, as federações, a Confederação de Treinadores, as escolas de treinadores, os clubes, as associações, tudo iria melhorar. Obrigada, eu ia começar, estamos aqui já na reta final, dentro de 15 minutos termina a nossa sessão. Queria começar a entrar dentro de algumas perguntas mais de futuro e de mudanças de mentalidade e o que é que podemos começar a fazer para alguma mudança. Já referiram aqui todas vocês que há muita coisa que mudou, mesmo até quando eram atletas e agora como são treinadoras, há aqui uma mudança, mas... como é que nós podemos ter mais mulheres como vocês que têm uma história de sucesso a serem treinadoras, a serem uma referência para outras mulheres treinadoras e com tudo o que foi dito, o que é que falta? São oportunidades, são mulheres que estão em lugares de decisão ou em lugares de destaque a poderem abrir a porta a outras mulheres. Por outro lado, também temos ainda os homens que estão na maioria nos lugares de decisão e que podem eles também ainda tomar decisões cruciais para esta mudança. Como é que veem este futuro e a possibilidade de futuro? Será que precisamos de criação de cotas como impulsionador de mudança? Às vezes falamos, por exemplo, dos graus, cursos de grau, da necessidade às vezes que ter treinadoras no curso de grau 3, porque nem sequer aparecem lá, portanto nem sequer se inscrevem. Onde é que elas andam? Portanto, como é que vem toda esta possibilidade de futuro? Gilda, se quiseres começar, avança. Primeiro, sim, é preocupante a pouca participação das mulheres na questão da formação superior.
E o primeiro tem que passar um pouco também pela oportunidade, ou seja, o haver mais mulheres em locais de alto rendimento, em locais de topo, para que haja o exemplo, não é? Para que haja a referência. Eu, na minha modalidade, tenho o exemplo de um bom trabalho, que eu acho que está a fazer um bom trabalho, que é a Federação Internacional, a FIBA. A FIBA, neste momento, tem uma política de aproximação da mulher a cargos bastante vincada e determina que todas as federações têm que ter nas suas equipas técnicas mulheres. Se quiserem participar em europeus, tem que ter mulheres. Portanto, a equipa técnica tem que ser constituída pelo menos por uma mulher. E entre outras coisas, entre os cargos de direção das federações também têm que ter, não é bem um sistema de cotas, não é uma percentagem, mas há um incentivo muito grande, financeiro e de visibilidade. E isso está a fazer a sua diferença. Está a fazer a sua diferença na minha modalidade. Nota-se o crescimento do interesse das mulheres mais jovens, treinadoras mais jovens, em quererem estar nos cursos de grau 3. Felizmente já temos sempre a participação de mulheres nos cursos de grau 3 e não é só uma ou duas, como foi o meu caso, quando eu fiz o meu curso. O último curso de grau 3 já tinha mais representatividade. Mas mesmo assim, claro, nós temos que criar condições, referências e motivação. E eu penso que é esse o caminho. Começa primeiro pelas instituições superiores, aquelas que gerem a modalidade a nível internacional, com repercussão nas nacionais, e das nacionais depois com repercussão gradual por todos os níveis, formação e presença nas equipas técnicas. Alguém quer acrescentar algumas ideias de futuro? Eu posso aqui acrescentar uma ideia. Penso que tem que partir de ambas as partes. Tem que haver um incentivo, um envolvimento maior por parte das instituições, principalmente das instituições superiores, da mulher no desporto, primeiro de tudo. E quem diz a nível do treino, diz a nível do dirigismo também, e a nível da própria colaboração, das várias áreas que dominam o treino desportivo, não só a nível de ter o treinador principal ou adjunto, mas a nível da preparação física, a nível da nutrição, da psicologia, que são áreas que ainda por cima têm bastante adesão por parte das mulheres. E eu penso que tem que haver um envolvimento, tem que haver o tal incentivo que as mulheres participem mais no desporto, em termos gerais. Em termos de treinadores, foi engraçado porque nós tivemos aqui em Portugal, não foi pela primeira, houve ali uma passagem muito rápida por uma treinadora pelas seleções, mas houve agora uma aposta numa jovem treinadora de pegar nas seleções da formação femininas da Federação Portuguesa de Voleibol. E foi tudo comentado, mas o quê? Uma mulher à frente? Há quantos anos que isto não acontecia? Isto já acontecia. Portanto, foi questão de análise, mas porquê analisar? Ela é competente? É. Então, ok. Não tem que ser um motivo de análise, nem de enaltecer, é que ser normal. E eu acho que temos que caminhar para aí. O envolvimento, fazer um trabalho no envolvimento, no incentivo, mas depois tentar tornar tudo normal. Ter lá uma mulher com capacidade seria mesmo de ter lá um homem com as mesmas capacidades, com as mesmas habilidades. Tentarmos que o envolvimento da mulher seja tão maior, depois passa a ser natural, uma mulher à frente de uma seleção nacional. Eu acho que vocês disseram tudo e falta pegar aqui num ponto, porque realmente é cultural e é natural que depois, quando algo é um hábito, quando muda alguma coisa, as pessoas fiquem surpresas. E realmente a culpa é um pouco daquilo que se vai criando, não só em casa, culturalmente, aquilo que falámos das meninas e dos meninos, mas também da comunicação social e daquilo que mostra cá para fora. E, portanto, os miúdos, as crianças, começam a ver desde cedo que não existem mulheres à frente de equipas, não existem treinadoras e, portanto, depois tudo é uma surpresa. Se começarmos a ver nas notícias, mais notícias sobre o desporto feminino, mais notícias, seja o desporto feminino, coletivo, individual, seja o que for,
porque muitas modalidades são escolhidas, este desporto não é para meninas porque é muito agressivo, ok, existe aqui a paixão por aquilo que nós queremos ou que gostamos, não tem nada a ver, mas criar nos meios de comunicação social um bocadinho mais a promoção das modalidades e do desporto feminino. Está-se a criar mais, já se vê mais o futebol feminino a aparecer na televisão, já se vê, mas no canal aberto ainda não, vê-se no canal 11, se calhar na Benfica TV, poucas são ainda os jornais que passam muita informação sobre o desporto feminino, e se nós começarmos, eu sei que isto tem a ver tudo com parte financeira, portanto, se eu pago para colocar a notícia vai sair, mas tentarmos mudar um pouco esta mentalidade e perceber que Espanha tem 54% de pessoas a praticar atividade física e Portugal tem uns 30%. E, portanto, existe aqui uma diferença. E atenção que Espanha é 5 vezes ou mais maior que Portugal, não é? E estamos num país em que a cultura física existe mais e estamos vizinhos. E, portanto, há que mudar aqui alguma coisa de mentalidades. E começa por aí, porque eles fazem-no. E depois as pessoas acabam por ver, acabam por estar, acabam por participar. Todos, não são só os homens. Porque realmente o desporto sempre foi incutido que o desporto é para homens. E agora nós andamos nesta luta de anos e anos a tentar mudar, não é para homens, é para todos. E, portanto, é essa a nossa luta constante e acho que já mudamos algumas coisas. Poucas, a luta vai continuar, porque depois realmente não chegamos ao topo porque ficamos sem paciência, porque muitas vivem de paixão. Nós estamos aqui, eu gosto muito do desporto e muito do que me move é a paixão que eu tenho e, portanto, nós vamos ultrapassando muitas dificuldades pela paixão que temos. E muitas mulheres desportistas que ambicionam ser treinadoras, que vão tirando o grau 1, vão tirando o grau 2, pensam em tirar o grau 3, vão pesar na balança, neste momento, o que é mais importante. Se não há seguimento, a parte do profissionalismo, se não me dá grandes coisas para a minha vida, eu vou investir se eu não recebo em troca. Portanto, este incentivo que a Rita falava e que a Gilda falava são super importantes porque tem que existir incentivo. E as campanhas que existem das seleções femininas de futebol em querer equiparar os ordenados, isto existe, é real, é uma luta e tem que continuar a ser uma luta, porque as diferenças é a qualidade, não é tão apelativo, mas se não é tão apelativo porque elas não treinam tanto, porque não têm incentivos para treinar tanto. Se tiverem incentivos para treinar tanto, elas vão treinar. Aqui em Espanha, em termos de bolsas, as atletas recebem muitos incentivos com bolsas, que faz com que se motivem, haja motivação para ir treinar todos os dias, às 6 da manhã, às 7 da manhã, 2 vezes por dia. Tem um incentivo. Eu não vou toda a vida trabalhar por amor à camisola. Há que haver um reconhecimento, porque eles também não o vão fazer. Ninguém o vai fazer, seja eles, seja elas. E, portanto, acho que tem que haver um incentivo. E é esta a principal luta, criar esses incentivos. E é por aqui. Obrigada, Ana. Daniela, queres também contribuir para essa... Não, eu acho que já foi tudo dito, mas eu na patinagem artística nós estamos a passar uma fase com grande dificuldade porque não temos treinadores para a quantidade de público que nós temos. Portanto, existem muitos atletas em muitos locais do país e não temos treinadores para darem treino a esses atletas. Não sei porquê, quer dizer, calculo que seja por muita coisa, mas a coisa certa, ainda não sei explicar o porquê, mas não há vontade de continuar o processo. Às vezes até me questiono se é pelo facto de eu lido com muitas mulheres já e veem o tipo de vida que eu levo e nunca na vida, nunca iria fazer esse tipo de vida, não, tenho que ter a minha qualidade de vida. Pronto, não sei se isso também poderá estar a influenciar as meninas a quem eu dou treino, ou o grupo a quem eu dou treino, mas no país estamos mesmo com muita dificuldade, até há treinadores neste momento a darem treinos em 2 e 3 clubes ao mesmo tempo. O mesmo treinador tem que, para conseguir evoluir a modalidade ou não perdermos tantos atletas. Portanto, nós estamos aqui na patinagem com um problema de treinadores masculinos, femininos, tudo o possível imaginar. Eu ia agradecer a todas a vossa participação, agradecer mais uma vez também a participação de todos os participantes
Tivemos aqui sempre uma média de cerca de 500, 400, 500 participantes, isto é extraordinário, mas eu queria se calhar, no fundo, esta última intervenção de todas vocês, acho que pode ser útil para fecharmos aqui a sessão numa perspectiva de futuro. Realmente nós sabemos que desde o início da humanidade a mulher sempre teve responsabilidades domésticas, já desde a altura, há 4 milhões de anos que vivíamos nas cavernas, nós ficávamos na caverna e os homens iam para a caça, e depois só a partir do século XIX as mulheres começam a sair de casa e ocupar o seu lugar na sociedade, assumindo algumas profissões e tarefas que eram exclusivas dos homens. O voto, por exemplo, é um exemplo. Em Portugal apenas podemos votar desde 1911, portanto, há cerca de 100 anos, isto foi ontem. Portanto, no fundo, aquilo que é importante, quer como sociedade, quer na área do desporto, tentarmos nós, mulheres, sermos um exemplo e mentoras para outras gerações. Aquilo que é o exemplo que vocês hoje aqui passaram a estes participantes e a muitos outros que depois no futuro vão ouvir esta sessão, porque depois vai ficar presente no nosso YouTube, é sermos um exemplo e podermos ser mentoras daquelas meninas e jovens que estão ao nosso lado, para podermos fazer a sua mentoria e podermos ajudá-las a fazer um mundo mais diversificado, em que podemos contribuir para um outro mundo mais diversificado. Repetindo-me, eu confesso que me sinto uma privilegiada por viver nestes tempos. Lá está, não vivi no tempo das cavernas, mas vivo neste tempo, e este tempo é o tempo de mudança. E realmente já assistimos a tantas mudanças no mundo, mas acho que nos cabe a nós ainda poder contribuir para esta igualdade e principalmente para a igualdade de oportunidades, que é muito isso que temos estado aqui a falar. E portanto conto com vocês as 4 para continuarem a motivar as jovens ao vosso lado, e fazermos um mundo melhor e um mundo mais diversificado. E agradecer mais uma vez a vossa participação e a participação de todos os que aqui estão a ouvirem-nos. Muito obrigada, em nome da Confederação de Treinadores. Tudo. Muito obrigada também e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite.